Aliás, Muito falando legal. em podcast, tudo ok, produção? Vamos começar. Olha lá, só falar vai começar, né? Fala começar o negócio, gente. Para começar o podcast, para começar o nosso programa, a gente não pode falar que vai começar, porque se fala que vai começar, a pessoa já se posiciona, já não sei o quê, principalmente com ela, que começa a conversar com você agora. Ana Romero, Ana, estava falando Aninha, mas é Ana, por favor, Mas fica gente. à vontade, pode me chamar de Aninha como você quiser. Ô, Ana! Já temos intimidade, né? Já vai agora, já falei para Terceiro ela. encontro, já? Terceira, e agora já falei que lá na TV ela vai toda uma vez por mês conversar com a gente. Consultora de imagem, Ana Romero, consultora de imagem. Isso. Falei certo? Certíssimo. E o que eu posso entender quando eu falo consultora de imagem, Ana? Consultora de imagem é alguém que vai te ajudar a posicionar a sua imagem em todos os contextos da tua vida. Não, quando você fala posicionar a minha imagem em todo o contexto da vida, mas assim, na minha pessoal e também na minha profissional? Sim, exatamente. Tem pessoas que buscam especificamente para alguma área. Tem pessoa que, na verdade, a consultoria, quando a gente fala imagem, a gente está englobando tudo que a gente é, né? Nossa linguagem não verbal. Então, aquilo que você pode falar sem falar nenhuma palavra, isso é imagem, né? Então, eu vou cuidar de todos esses aspectos para que aquela cliente ou aquele cliente comunique de forma consciente aquilo que ele quer através de elementos de designer. Quando você fala designer, gente, aí aproximando a ideia de que está em casa, isso é o quê? É uma vestimenta? Mas não é só isso, a gente vai chegar lá. Exatamente. Mas vamos ficar na vestimenta. O que eu visto traduz quem eu sou? Em parte, sim. Em parte, sim. Porque o que acontece quando a gente faz uma escolha, né, para o nosso visual? Vamos pensar na roupa, né? A gente sabe que tem muito mais, né? Tem cabelo, tem barba, tem acessório. Já vamos chegar lá. Isso. Mas o que a gente escolhe, na verdade, tem muito a ver com a nossa personalidade. Pode não ser consciente da tua parte, mas todas as escolhas que você faz vêm da tua personalidade. Mas, Ana, fica complicado porque hoje a gente vive num mundo aqui de uma maioria de aparências, né? Eu quero comprar e quero ter grifes, mesmo eu não tendo condições para mostrar o que eu não sou. Aí fica difícil. Fica. Aí a pessoa fica à mercê da tendência, né? Isso acaba confundindo as pessoas, ainda mais na velocidade de informação que a gente tem hoje. Você lembra, né? No passado, como que a gente... até para comprar era difícil. Por exemplo, se vinha uma tendência de moda, só as grandes lojas tinham. Dominavam. Exatamente. Verdade, então não era todas as pessoas, a gente pode ver lá, né, desde do início da história da moda. Né? Então era feito sob medida. Então só a elite usava moda. Né? Como o tempo foi passando, foi se globalizando todas as coisas. Hoje, por exemplo, o que um grande estilista lança na passarela, vamos falar até num estilista internacional, daqui um pouco já está numa loja mais popular. Está numa loja mais popular, é verdade. Por quê? Por causa dessa velocidade de informações que nós temos. Então, nós temos a internet, né? Nós temos todos esses canais de comunicação. Então, chega já nessas marcas que são alternativas, chega mais rápido essa informação. Então, rapidinho ela reproduz isso, né? Você sabe uma coisa que eu achei interessante? Uma vez já conversei com a Ana, e aí a Ana falou também sobre cores. Eu acho que cabe aqui a gente também dar uma passada nesse assunto também. Também faz parte da imagem pessoal, então, da comunicação. Tudo, eu fiquei pensando assim, porque tudo que eu escolho, no fundo, não escapa, tem a ver comigo. Tem. Ela vai dizer alguma coisa. Seja um modelo, até o modelo de uma roupa, se eu pego mais curto, mais longo, ela pode não ter a ver comigo ou é necessário para que eu transmita alguma mensagem? Pode ser até algo que você esteja buscando. Né? Às vezes, por isso que você está falando de tendência. Né? Lança uma tendência, todo mundo está usando as mesmas coisas. Né? Que chega a ser até chato, gente. Exato, porque às vezes você está querendo, quando você vê uma imagem de uma pessoa, vamos dar um exemplo assim, bem prático. Uma blogueira, né? Que são hoje as pessoas que são contratadas para divulgar realmente essas tendências, né? Para trabalhar com essas lojas, com essas marcas. Você vê, eu falo muito isso para as minhas clientes. Às vezes elas me mandam imagem de determinada pessoa. Eu estou falando blogueira, porque no passado a gente só tinha atrizes e modelos que usavam, né? Hoje nós temos pessoas comuns, né?
que nos traz essa informação de moda também. Então, quando ela, por um exemplo, uma cliente, eu vou falar tudo bem prático para vocês conseguirem visualizar. Por favor. Então, uma cliente me manda uma imagem, fala, eu gostei disso aqui, né, dessa roupa que essa blogueira está, eu pergunto, mas você tem certeza que você gostou da roupa ou da sensação que essa imagem está te passando? Nossa, eu nunca pensei nisso, não. Da sensação, cara, eu nunca pensei nisso. Isso nós somos seres visuais. Mas nunca pensei na sensação. Sim, então, toda imagem passa uma sensação. Vamos decodificar isso. Pode passar uma imagem, uma sensação de suavidade, delicadeza, feminilidade. Ou pode passar o contrário, uma sensação de força, de arrojo, de estrutura. É assim que o nosso cérebro lê as imagens. Em tudo, a imagem, em tudo eu quero dizer. Uma decoração de um ambiente, né? A forma de alguma coisa que você está vendo, uma obra de arte. Ô, Ana, então se você quer dizer o seguinte, se eu pegar a mesma pessoa, tá? Eu vesti, vou pegar uma figura masculina, e eu pegar essa figura masculina, vem cá, Ivan, faz favor, bota isso. Vem cá, eu não sei se eu apareço aí no geral, gente. Bom, ele se vira ali. Por exemplo, vamos usar como modelo. Não fique em pé, você não vai abrir a sua boca, você não vai fazer nada. Eu pegar esta mesma pessoa e colocar esta pessoinha aqui da produção, uma hora vestida de terno e gravata, é uma imagem, e outra hora praieiro, né, aquela bermuda, camiseta e chinelo, então... Você quer dizer que essas são as sensações. Aí eu vou me identificar com essas sensações. Com essas sensações. Tudo causa uma sensação. Inclusive a cor que você citou agora há pouco. A cor também está englobada nessa sensação. Obrigado, você já teve seus 2 minutos de fama, que aliás já foi muito. Você já teve seus 30 segundos de fama, que aliás já foram muitos. E aí, a cor vem ao encontro do quê? Vem ao encontro desses elementos de design. Ela é o terceiro, na hierarquia dos elementos, ela é o terceiro elemento. Então, o nosso cérebro ele enxerga linhas, formas, cores, né? Textura e volume. É assim que o nosso cérebro enxerga tudo, inclusive as pessoas. Mas a gente não para pensar nisso. Ainda bem que tem uma especialista nisso. Então, por isso que a gente sai dessa superficialidade de pensar só na roupa. Vamos pensar que os seus atributos físicos também vão comunicar isso. Traduz, troca em miúdos. Então, vamos lá. A forma do teu rosto, formato do teu rosto, formato do teu olho, sobrancelha, cabelo, a cor, a diferença de cor de pele, cor de cabelo. Mas jogar com tudo isso ao mesmo tempo, gente? É ao mesmo tempo. Então, vamos pensar de uma... vou explicar de um simples para você entender. Vamos pensar na construção de um personagem. Vamos lá. Então, para uma série, para uma novela, para um filme. Então, o figurinista, ele vai fazer uma pesquisa de tudo que faz parte daquele personagem, do universo daquele personagem. Então, vamos supor que seja um personagem que vai fazer o papel de alguém muito mau. Então, eles vão atrás dos arquétipos que o nosso cérebro enxerga assim. Então, o que vai acontecer? Esse personagem vai usar cores mais escuras. Começa a pensar. Até o ambiente do filme de terror... É verdade. Tem os tons mais fechados e é mais escuro aquele ambiente. Então, vai trazer linhas retas, linhas mais quadradas, né? Formas mais quadradas para esse personagem, mais angulosas. Então, a depender disso, esse personagem vai precisar emagrecer. Para quê? Para a projeção óssea parecer melhor. Gente. Vai precisar fazer um corte de cabelo. Vai precisar fazer uma maquiagem com mais sombra do que luz, porque vai fazer essas projeções ósseas parecer melhor. Para que, quando eu olhar, ele me convença de que realmente ele é mau. Que ali já está uns 50% garantido, né? Exatamente. Inclusive... é feita uma seleção de artistas com essas características. Eles já buscam essas características de pessoas mais suaves para personagens mais bonzinhos e pessoas que têm traços mais fortes para esses personagens maus ou personagens que precisam demonstrar força, né? Não precisa ser mal, mas... personalidades fortes, exatamente, exatamente. Outro dia eu estava assistindo um filme com meu marido e tinha aquele ator, eu sou péssimo de nome. Também sou, mas vamos lá. Do Crepúsculo.
Ah, tá. Como que chama aquele que fazia o papel de maldoso? Tá. Você sabe aquele personagem? Não, a molecada aí sabe. Isso. Tá. Crepúsculo, E ele estava internet. fazendo um filme, e agora não me pergunta, porque eu não me lembro o nome. Ele fez um filme com um personagem, uma moça, ele era fazia um casal, né, com ela, sim. E os pais dele morriam, eram assassinados, ele tinha que ir atrás de saber quem eram esses assassinos. Tá. E só que num filme parece muitas cenas românticas. E o meu marido falou para mim, não tá estranho esse personagem? ele não parece que ele não tá contracenando bem. Ele não tá fazendo esse papel tão romântico. E me deu um estalo. Eu falei, não é? Ele é a pessoa certa no filme errado. Ah, tem essa. Porque uma pessoa que tem muitas energias masculinas de força. Então, ele não tem aquele, não casa a imagem. Não casa a imagem de um homem romântico, suave, maternal, entendeu? Então, forçava demais para ele fazer aquilo. Porque ele tem essas projeções, né, de uma pessoa que tem mais força. Por isso que deu certo no personagem do Crepúsculo. Da onde que vem essa leitura? Você começou como? Vamos falar para quem está em casa, para quem está assistindo e ouvindo a gente. A formação, você começou como? Como que você veio parar nessa profissão? É tão gostoso, é um universo muito gostoso. É muito bom. Eu sou formada, eu tenho curso técnico em designer de moda e estilismo. Foi esse curso que eu fiz primeiro. Não era uma faculdade, era um curso técnico na minha cidade, aqui de Birigui. Eu sou de Birigui, aqui é a cidade vizinha. E eu atuei como estilista por 10 anos, estilista de calçados, que é o ramo de Birigui, né? Sim. Então, eu fiz muito freelance, trabalhava com várias empresas. E depois, essa mesma escola ofereceu o curso de consultoria de imagem. Então, depois disso, eu estudei consultoria de imagem e aí é um longo caminho, porque aí eu já estudei muitas outras coisas, como visagismo, coloração pessoal, morfopsicologia, que é o estudo da face, né, e suas correlações com a personalidade. Mas dá certo, Ana? Dá certo, é um mundo fantástico. Inclusive, eu me apaixonei tanto que eu deixei o estilismo de lado para me especializar em pessoas mesmo. Sabe por que eu tô falando se dá certo? Porque assim, aí eu conto para vocês. Por exemplo, nós estávamos conversando aqui, aí ela já olhou pro meu rosto, já olhou pro rosto do Rô e só não falou do Ivan, né? Só não falou de... Mas também é coisa pequena, você não precisa perder tempo com ele também. E é difícil agora. Você sabe que é difícil agora por causa da máscara? Ah, por causa da máscara. A gente não consegue ver direitinho. Mas vamos explicar para quem está em casa, rapidinho. Você olhou, o que você falou de mim? O que você falou do Rodrigo? Que você tem... Porque você olha, o que você olha? Por exemplo, onde eu vou ficar de perfil, gente? Onde que eu fico de perfil? Naquela ali? Então, eu vou ficar de perfil, a Ana vai falar, tá? Então, ficarei de perfil, darei o meu lado mais... Tem diferença de direita para esquerda? O lado direito e esquerda tem diferença ou não? Tem diferença de simetria. Nós somos assimétricos, né? Um lado é mais mais para cima, o outro é mais tônico. Mas você consegue enxergar isso olhando assim? Consigo, mas o correto é fazer... Eu quero deixar o meu lado mais bonito. Uma análise mais... Olha, eu quero deixar o meu lado mais bonito. Imagina, não liga, eu vou deixar aqui. Tá, aí o pessoal da produção deixa aí o meu lado aí. Vai. E aí você olhou para mim, o que você falou mesmo? Que você tem pensamentos... Cuidado que você vai falar. Cuidado que você vai falar. Você tem pensamentos muito dinâmicos. Nós dividimos nós temos os terços faciais, nós dividimos o rosto em 3. Essa divisão vem do funcionamento do nosso cérebro, tá? Que o nosso cérebro também é dividido em 3 partes. Então, daqui, aonde começa a sobrancelha, até onde começa a nascer a linha capilar, está relacionado ao nosso intelecto. Então, esse formato de testa vai me mostrar como
como você reage no seu intelecto. Tá vendo o pessoal que fala da testa grande? Agora chega a hora de quem tem testa grande vir a forra agora. Inclusive, eu falo até que isso é um autoconhecimento tão bacana que traz até libertação para as pessoas, sabe? Porque tem pessoas que têm arquétipos que as pessoas ligam com beleza, igual você falou, é feio, é bonito. E na verdade, às vezes aquilo é a tua força. Entende? O que a gente interpreta como uma fraqueza. Pra mim é feio. Aquela ali não me agradou. Aquele negócio pode ser o seu ponto de equilíbrio de força, vamos supor. Então, a nossa história, ela está escrita no nosso corpo, no nosso rosto, nas nossas mãos e nossos pés. Tá, mas vem pra mim. Tá, mas volta pra mim. Então, vamos voltar lá pro intelecto. Então, o que acontece? Quando eu falei para você que você tem os pensamentos dinâmicos, a gente vê, além do formato de testa, a gente vê o seu perfil, o formato da testa de perfil, porque a testa você só não vê diferente, você vê ela de lado também. Então, existem pessoas que têm a testa mais reta, imagina que eu coloco uma régua aqui, né? Essa testa é reta. Entendi. Essas pessoas, no seu intelecto, elas são mais racionais, né? Elas são totalmente racionais. E elas têm os pensamentos mais organizados. Então, a pessoa que tem a testa, que ela faz essa inclinação, como é a minha e a tua, quer dizer um dinamismo muito grande de pensamento. Então, a gente pensa e a gente logo quer pôr em ação. Exato. E pensa muitas coisas ao mesmo tempo. Danada acertou, gente. Não tinha nem falado nada. Por isso que você dá certo na tua profissão. É. Que é a comunicação. Mas, gente, como que pode? Eu não consigo entender como que uma leitura dessa consegue já identificar e traçar como que uma pessoa São gente. estudos de muitos anos, tem a fisiogonomia, que estuda o rosto, tem a morfopsicologia, o visagismo, que fala que o formato, né, ele fala como a pessoa age. Eu acho isso muito curioso. Como que pode? O meu rosto, se eu tenho uma testa mais assim, mais assado, não sei o quê, mas como que identifica que eu sou? Você lembra lá no dia que a gente falou do TV? Eu coloquei um livro lá de Jung. Sim. Que ele fala que é o estudo do homem e seus arquétipos. Mas não, eu não estou duvidando. Eu acho como que é curioso, né, menina? Muito. O estudo mostra realmente. Você pegou, por exemplo, tem o Rô, que está aqui do outro lado da produção, e você falou dele, e aí você identificou que ele é mais racional, ele tem os pensamentos, ele não tem essa dinâmica de pensamento tão acelerada. Ele já é mais organizado em seu pensamento. Então você está entendendo que não existe uma coisa boa e uma ruim? Só existe. Para determinadas profissões vai se encaixar aquela testa e para outras a tua. Igual a leitura que você faz. Aí você está falando só da testa, por exemplo, né? Uma leitura, né, para quem está acompanhando o nosso bate-papo aí desde o começo. Outra leitura que você faz, por exemplo, é a maneira que eu sento, a maneira com que o meu rosto. Tudo é leitura, então eu não vou escapar nunca de ser julgado, porque essa palavra vai ser... Sim, acho que porque tudo tem a ver com o seu perfil comportamental. Então, essas formas, essa forma do rosto, a forma do olho, do nariz, tem tudo a ver com perfil. Eu consigo ser falso? Você consegue manipular, sim, por alguns momentos. Você pode até conseguir manipular, mas a gente não consegue segurar por muito tempo, né? A gente não consegue. Exatamente. Então, isso é até bom você falar, né, sobre isso, porque às vezes as pessoas falam assim, então a gente vai usar a imagem da gente para fazer uma coisa ruim? Não. Para chegar nos seus propósitos. Né? Ou você vai chegar nesses propósitos, ou você pode sabotar. Se você não tiver consciência daquilo que você escolhe para você pode estar sabotando ali os seus propósitos, na tua imagem pessoal. Porque lembra quando a gente falou no programa que nós somos seres feitos para julgar. Exato. Então, a gente julga isso. E às vezes as pessoas falam assim, mas isso é muito injusto, esse mundo é muito injusto, então a gente é julgado pela nossa aparência. Aí eu te faço essa pergunta de novo. Você pode espernear, pode chorar, pode gritar. Assim? Não tem jeito, porque isso é um instinto de sobrevivência. Eu falo assim, Deus nos criou assim, vamos pensar nos nossos primórdios. Você precisava enxergar um determinado objeto, um animal,
entender se aquilo é perigoso ou não. Eu posso chegar e eu tenho que me afastar. Então, é assim que o nosso cérebro enxerga essas formas, entendeu? Para que eu faça esse julgamento para eu saber se aquilo é agradável para mim ou não. Agora, padrões de beleza são coisas que foram construídas com o tempo, né? Já é diferente. Mas as linhas, as formas, as texturas, as cores, é instintivo. Você julga de olhar. Agora, Ana, vamos trazer agora para um lado um pouco profissional, que eu digo assim, ela é tão fofa, ela espera eu falar para ela tomar água. Vai falando, vai tomando água, aí fala engasga. Por exemplo, dica para o pessoal de empresa, está assistindo a gente aí. É importante com que o empresário, se ele pudesse, ele tivesse uma assessoria, e aí eu vou perguntar sem saber mesmo. Sou empresário e, de repente, meu ramo é lidar com o público, não sei se seja de moda ou enfim, é interessante que eu tivesse alguma assessoria para que eu evitasse dissabores do futuro, até para que eu venda mais, né, através do meu funcionário, porque com certeza meu funcionário vai ser uma da... vitrine da tua empresa. Exatamente, a vitrine da minha empresa. E em quais, por exemplo, empresas que seria interessante que isso acontecesse? Estou perguntando sem saber, e aí você vai me conduzindo aí, não sei, do teu universo eu não sei. Porque pensando que a gente olha e julga, dependendo da postura de um profissional que eu contrate, ele vai atrair ou ele vai espantar os meus clientes. Exatamente. Isso acontece? E seria interessante com que eu tivesse uma assessoria e realmente isso evitaria mesmo? Chamaria mais a atenção? Eu me fiz entender, meu amor. Eu não sei se eu me fiz entender. Não, entendi perfeitamente. Seria excelente. Porque o que acontece? Se você tem vamos supor que você tem uma marca, né? Você precisa primeiro entender qual é o propósito dessa marca. Bacana. Que público que você quer alcançar? Quem são as pessoas que se interessam por esse produto? Você já vai ter que estudar essas pessoas. O seu funcionário vai ter que estar conectado com isso. Empresário, pega a dica aí, tá, Ana Romero? Exatamente. Então, vamos supor. Vamos falar em visualmente, né? Uhum. É uma empresa que trabalha com produtos sofisticados, ela tem que entender que ela vai ter que trazer essa sofisticação para a imagem do funcionário dela. E o que é a imagem, pessoal? É tudo, não é só a roupa. O jeito que ele fala, o jeito que ele se comporta, as palavras que ele usa. Bacana, legal. Tom de voz, né? Ele precisa entender quais elementos de designer estão ligados à sofisticação. E conseguir passar através da imagem do funcionário dele, de todos os funcionários dele. E não só do funcionário, mas ali da marca, né, do designer da marca. Não tem isso também? Sim. Né? Então, aquela marca vai ter que ter tudo que engloba a sofisticação. Né? As cores, as formas até da letra que tem aquela logo. Você está conseguindo compreender? Não, mas eu estou fascinado porque, assim, isso faz com que facilite a minha venda, isso facilite com que eu chame... A comunicação com o seu cliente. Porque só de você mostrar aquele produto, aquela pessoa estar ali, só de ver aquela pessoa, você vai conseguir enxergar e ter aquela sensação. Você está falando uma coisa que eu lembrei. Menina, tem uma loja que eu fui, num shopping aí. E aí, tá, bobeirinha. Entrei para ver o preço de alguma coisa, comprei era uma besteira, um home spray. E aí eu saquei na hora. O cara foi muito inteligente. E claro que isso é direcionado. E eu achei aquilo, falei, fantástico. Aí eu tava com a minha mãe, depois que nós saímos, eu falei, mãe, a senhora percebeu uma coisa? Ela, não. Aí eu falei para ela, eu achei aquilo interessantíssimo. Eu entrei mesmo para bater perna, mas eu queria, achei bacana. Fui atraído, eu gosto disso, pelo cheiro, pelo perfume. Aí entrei na loja. Passei na frente uma vez, passei duas e falei, nossa, eu preciso ter esse cheiro em casa, gostoso. Isso é o neurobranding. Ah lá, tá vendo? A mulher então, sabe. Nós temos, a marca precisa ter um branding. E essa neurobranding é o estudo que ela vai fazer para que a pessoa sinta todos aqueles elementos que ela está vendendo. Ela se sinta envolvido.
Aqui, por exemplo, quer ver um exemplo? Eu vou terminar esse meu Isso exemplo. vai facilitar a venda. E é isso. E vai causar uma marca em quem comprou. Ela vai querer voltar. Exato. Então, você vender sensações, e não um produto. Linda. Ana, você falou tudo. Aí eu fiquei bobo de ver que eu entrei, Foi. Aí a hora que foi na hora de... Eu escolhi, ele mostrou pra mim, tal, tudo. Aí ele foi conversando comigo, ele não... Embrulhando, conversando comigo. Pagamos, tal, tudo. Ele não me entregou a sacola. E eu só fiquei de olho. E ele foi puxando papo comigo. Foi, perguntou se queria mais alguma coisa. Não queria. E ele foi me conduzindo até a saída com aquela sacola. Não me entregou. Quando estava na frente da loja, pro lado de fora, à vista de todo mundo, foi que aí ele me entregou a sacola, me cumprimentou, agradeceu e entrou. Aí eu falei pra minha mãe, a senhora percebeu o que ele fez? Interessantíssimo, né? Ele, assim, ficou me segurando alguns segundos ali na frente da loja para que as pessoas que passassem ali na frente vissem, né, toda aquela cordialidade, enfim, tem tudo isso. É muito interessante. Nós não fazemos, Ana, esse estudo. Se as empresas fizessem essa consultoria, eu acredito, assim, que as chances de dar mais certo ou mais lucro seriam maiores. Com certeza. E são tantas coisas. Vamos citar alguns exemplos que pode ser usado dentro da loja, especificamente. A música, né? Então, o ritmo da música que está tocando vai fazer você consumir mais devagar ou mais rápido. O cheiro vai fazer você consumir mais ou você pensar melhor se você vai comprar ou não. Sério? Exatamente. Ela tá, é gente, ela a estudou pra neurociência. Até... Como que eu posso te dizer? Tem uma técnica, por exemplo, tem o vendedor, ele trabalha com a técnica de espelhamento. Então, ele observa como aquele cliente se comporta e ele começa a se comportar parecido com esse cliente. Porque esse cliente consegue se sentir mais à vontade. Então, em determinado lugar que você quer... brincando. Exatamente. Até o clima. Então, você pode perceber que você entra em loja e o ar-condicionado está geladíssimo. Você pode perceber. Geralmente, são numa determinada estação que você tem que comprar uma roupa de inverno. Para que você sinta frio e no seu inconsciente você fala, eu preciso comprar uma blusa que tenha uma manga mais comprida do que essa que eu estou. Gente, que né? curioso. Ou ao contrário, até o ambiente ele é mais quente para que a pessoa sinta aquele calor e compra roupas da estação de verão. Então nada é por acaso e nada é sem estudo. Nada é por acaso. Por isso que as grandes marcas sempre saem à frente. Então, vamos supor que você ficou com essa marca dessa loja na tua cabeça. Ela não marcou a tua cabeça, ela marcou o teu coração. Né? Foi uma sensação. Sim. E é uma sensação de que você gosta. Exato, eu adoro. Que tá lá na tua amígdala. Lembra que a gente conversou no programa sobre a amígdala? A amígdala, né, cerebral vai determinar o que você sente bem ou o que você não se sente tão bem. Então, esse vendedor captou. Aquilo vai ficar uma marca. Olha que danado. E aí, o que acontece? Você pode ter uma loja do lado que vende o mesmo produto mais barato, você não vai naquela loja, você vai na loja que você foi atendido bem, porque lá você se sentiu acolhido. Então isso vem ao encontro também, que eu já vi, que, por exemplo, igual nós temos aqui a produtora. Aqui na produtora tem lugares, enfim, tem profissionais que eles preparam esse home spray, eles vêm, acho que eles conversam para captar o que você quer, para que todas as... E aí aquele cheiro é teu, por exemplo. Aromaterapia. É uma característica nossa. E aí tem esse home spray que você sempre vai estar lembrando. Você fala em algum cheiro, alguma coisa, você fala assim, nossa, esse cheiro é daquele lugar que eu fui, me lembrou aquele lugar que eu fui. Uma memória afetiva. Nós chamamos de memória afetiva, que são memórias que são guardadas desde a nossa infância, né? Então, esse tem o cheiro da minha avó, cheiro da casa da minha mãe, né, de determinada pessoa. Então... Ana, e na empresa, por exemplo, assim, os funcionários, a maneira com que eles se comportam também, além do vestir, foi o que você falou, né? Regis, várias coisas, vários fatores influenciam. Né? E aí, uma coisa que eu achei interessantíssima quando ela foi na TV, a gente estava conversando também, 80%... da nossa imagem pessoal. Eu fiquei de cara. Prestem atenção nisso. A gente pensa que
eu vou gastar dinheiro caríssimo numa bolsa carésima, numa roupa carésima, naquele cinto carésimo, naquele sapato carésimo, num objeto, quantos por cento isso pesa nesse julgamento que Isso a gente chama de regra de Pareto. 20% Olha só. da nossa imagem está relacionado à nossa roupa. Aí, vocês gastando uma fortuna para comprar aquela roupa de grife, sendo que 80% está aqui no nosso rosto. Está no nosso rosto. Por quê? Por quê? Porque no nosso rosto estão as nossas sensações. Espera um pouquinho só. Produção, melhora a tua, tá? Ó, produção, 80%, ó, aqui, viu? Mas eu fiquei bobo de ver, gente. 80% é aqui, 80% do... É tudo o que está em volta do nosso rosto, inclusive o comportamento, as nossas mímicas faciais, né? O jeito que a gente expressa alegria, tristeza, né? Ou até expressa desprezo. Então, é no nosso rosto que acontece isso, não é no nosso corpo, não é na nossa roupa. Então, a roupa, ela só é uma questão de adequação. Quando você olha para a roupa que a pessoa está vestindo, você só vai julgar se aquilo está adequado ou não para aquele ambiente. E se ela tem dinheiro ou não. Vamos falar isso. Se ela tem dinheiro ou não. O exterior, a roupa, fala isso. Ai, de tal grife. Então tem dinheiro. Essa pessoa tem dinheiro. Mal sabe que parcelou, às vezes, em 50 vezes num cartão. Porque a gente sabe que isso acontece. Exato. Mas isso é um julgamento externo. Porque o que está também, o que está associado a isso? Essas mímicas. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, por que a gente fala assim, nossa, tal pessoa parece super elegante. Quando eu cheguei perto dela, eu vi o quanto ela era arrogante. Então, acabou aquela elegância que você tinha visto a primeira, né? Que você tinha sentido aquilo. Da onde vem isso? Do rosto? Da expressão daquela pessoa. Mas não da expressão, verdade. É a expressão. Eu ia falar, não, a roupa não, a roupa contribui, mas porque a elegância é da pessoa. A elegância é dela. Ou você tem ou você não tem a elegância. A roupa pode ajudar, mas igual você falou, o gestual, que é daquela, ajuda muito a falar, olha, aquela pessoa é elegante, aquela pessoa é arrogante, aquela pessoa não sei o quê. Eu falo que tem pessoas que nasceram elegantes. A maioria das pessoas. Pode estar num chinelinho de dedo, que aliás, chinelinho de dedo até hoje é grife, já virou grife, mas pode estar lá uma roupa extremamente simples e ela tem alguma coisa que todo mundo está perto dela. Exato. E a gente tem prazer. Tem a ver com comportamento, né? Tem a ver com um conjunto de coisas, que é, por exemplo, como a pessoa se comporta, como ela conversa, como ela lidar com o outro, como que ela exerce empatia ou não, né? Então, nós não podemos linkar a elegância com uma roupa Se eu só. estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, Ana, pelo amor de Deus. Com certeza. Não dá pra gente associar só com uma roupa. Ela pode ajudar, mas ela não vai sustentar. Lembra que a gente conversou? Ela não vai conseguir sustentar por muito tempo. Porque o comportamento, a mímica facial daquela pessoa vai te mostrar se realmente ela está sendo verdadeira ou não. Agora, não vou me furtar a perguntar, né, para uma consultora de imagem. Segurem a produção agora, ainda bem que um está sentado, o outro se cair também não vai ter problema. Para uma consultora de imagem, o que é uma pessoa mal vestida? Uma pessoa mal vestida, vamos pensar lá no nosso julgamento? Vamos pensar lá? Vamos pensar de forma instintiva mesmo. Uma pessoa mal vestida é uma pessoa inadequada. Vai. Não. Sim. Bora, não fica batendo, saindo do lado não, Ana. Assim, do lado, não. Pensa assim, quando você vê uma pessoa que você fala mal vestida, você quer, na verdade, você está lendo uma imagem de uma pessoa que ela não está adequada para aquele ambiente. Mas eu nem pensei em ambiente, tudo que eu pensei na roupa mesmo. Mas como que eu sou muito retardado? É porque a gente tem esse conceito, lembra dos padrões de beleza, do que é. Ana, já pensei naquela pessoa com aquele shortinho, com aquela coisinha rota, rasgada, que não sei o quê. Só que aí a gente também tem que saber da realidade de cada pessoa. Exatamente. Mas eu pensei naquela coisinha, sabe aquela coisa assim? Mas meninas, pensando bem, eu tô olhando, mas pensando bem, até uma pessoa mal vestida, se ela tiver um pouco mais de... Ela consegue combinar as cores, vai combinar um negócio com a outra. Eu não sei, mal vestido pra mim sei lá, eu penso, você vê como que nós somos material mesmo? Eu sou material. Mas a gente é assim, porque, lembra, nós já falamos isso, nós somos seres visuais.
Né? Então a gente vai julgar pela aparência sim, mas vai muito mais, quando a gente pensa em roupa, vai muito mais dessa adequação. Você imagina que você está numa praia e você vê uma pessoa passando com uma blusa extremamente quente de inverno, uma touca, uma bota. Você vai julgar aquela pessoa, ela está inadequada. É na hora, você fala, mas ela está fora do contexto. Ela é tão fofinha, Ana. Num calor. Inadequada, fora do contexto. Ela tá, olha, ela tá calor demais, ela tá fora do contexto. É isso que para você, a gente tem que entender também que esse negócio do mal vestido também tem muito a ver com o seu perfil comportamental. Como você enxerga organização, como você enxerga o desleixo. Né? Tem essa coisa, porque é o arquétipo que criou na sua cabeça. O que cria esses arquétipos? O jeito que você foi educado, o ambiente que você viveu. Né? E isso não tem tanto a ver com a pessoa ser rica ou ser pobre. Ela tem a ver com essas vivências. Quer ver? Mas sim, uma pessoa ela pode apurar o seu senso estético se ela estiver em ambientes que ela estuda mais senso estético. Misericórdia, tô vendo uns aqui que eu vou te contar, viu? Então, pode ser apurado sim, essa elegância que você falou aí no começo, nós podemos apurar. Eu, como consultora, eu vou ter que mostrar para ela, para essa cliente ou para esse cliente, tudo o que está ligado com elegância, para que ela passe a englobar aquilo na imagem dela. É interessante porque, por exemplo, assim, uma psicóloga que chega até você ela tem que passar para você a profissão dela, um advogado, de repente um executivo. Então, essas orientações todas, você acaba passando para ele. Sim. Só que, assim, tem que casar, então, com a personalidade da pessoa. Tem, porque senão, é igual eu te falei, vai ser uma farsa. Você não vai conseguir segurar por muito tempo. Mas como que eu não vou conseguir, Ana? Se aquele vestido vai me deixar linda, se aquele terno e gravata vai me deixar bonito, o povo vai olhar e falar, tá, bacana, legal. Tudo bem, mas eu preciso entender como você entende esse bonito. Como você se sente seguro? Porque, por exemplo, para alguém, eu pedi para essa pessoa usar um blazer, né? A gente fala, mas é segurança, né? Um terno respeito. Traz segurança para ela. Mas tem gente que o perfil comportamental dela é aquele perfil que busca tecidos mais fluidos, a gente chama de, tá muito ligado com o estável. É uma pessoa que quer conforto, ela quer leveza, ela não gosta de nada ela pegando, ela não vai conseguir. Não, Ana, fala sério. Ela, mesmo que aquilo fique muito bacana para ela, que aquilo tem tudo a ver com o perfil profissional, tô falando profissional, ela não vai conseguir. Não, ela não vai conseguir. Senão, você imagina eu como consultora de imagem, senão nem precisava eu estar aqui, porque você sabe que um terno traz credibilidade. Você poderia ir na loja e comprar. Mas olha como que é interessante se eu estudar os seus perfis comportamentais e eu te ajudar nesse caminho para que você vá entender o que traz credibilidade para você com o conforto que você precisa. Deixa eu ajudar aqui no corte. Deixa eu olhar para essa câmera aqui. Ó. Vou ajudar no corte da produção hoje. Olha só, você que está assistindo a gente ou vai assistir a gente, o que a entrevistada de hoje fez comigo. Ó. Gente do céu! Jamais querendo te desmerecer. Não, mas são coisas assim que a gente não para, nós não paramos para pensar, Ana. Sim. Porque assim, e isso, eu não sei se é porque em mim ainda é muito arraigado a questão social da grana. Em mim, eu falo para você, a grana. Então assim, eu nasci numa cidade onde as pessoas qual é o seu sobrenome? Né? Porque qual é o seu sobrenome? A minha você foi criado nesse contexto. Criado, né? Isso te moldou também. E aí a minha profissão, a minha profissão vai de encontro a isso. Porque todo mundo acha que, porque você trabalha em determinada profissão, você tem que vir de uma família abastada, com sobrenome não sei na onde. Quando eu comecei, era isso. As pessoas, mas qual o seu sobrenome? Um preconceito, né? Nossa, às vezes eu tava em festa, alguma coisa, qual o seu sobrenome? Sabe, aquela coisa assim... Eu nunca liguei com negócio de sobrenome. Eu gosto disso aqui, de sentar, conversar, de fazer aquele trabalho que a gente faz. E aí é isso. Então, mas mesmo assim, você vê como que não consegue fugir da minha cabeça, é isso? Sim, todas as vezes... Os coaches chamam de crenças limitantes, né? Que vão acompanhando a vida da gente. Eu não sei, porque todas as vezes, quando eu converso com você,
A sensação sempre para mim da consultora de imagem é aquela coisa chique. Cara, a gente se veste chique, somos obrigados a ter roupas caras, a só usar peças caras, ou eu consigo ser chique e elegante com peças de lojas populares? Quantas pessoas que você conhece que só usam roupas caras, mas que não passam 1/10 de elegância, 1/10 de refinamento, Produção, repete aquele corte. Produção, repete aquele corte de novo. Para a cara de novo. Não tem nada a ver com uma marca. Loja de departamento eu consigo sair chique pra caramba. Você consegue fazer um guarda-roupa inteiro dentro de uma loja de departamento. Sério? E outra, né? A gente precisa entender que hoje essa globalização, né, nós temos essa... É muito mais acessível. Lembra que eu te falei antes? Não, para a gente ter um tecido de qualidade, tinha que pagar caríssimo. Hoje, não. Nós temos hoje... A indústria se adaptou a isso. Então, por exemplo, antes nós só tínhamos o linho, que é um tecido caro, nobre. Hoje, o que a indústria fez? Ela associou o linho com a viscose. Ela conseguiu fazer um produto que era caríssimo ficar um pouco mais acessível, que ela mistura com outra textura. Verdade. Né? Então, tem uma facilidade hoje. Não é desculpa mais eu me vestir bem porque eu não tenho tanto dinheiro para investir. Pô, Ana, mas a gente escolhe mal pra caramba, né? Vamos falar a verdade. E sabe por a gente que... combina mal pra caramba. Então... Olha, a gente sai de lá com um roxo, um short roxo, com uma camiseta, sei lá, lilás, sei lá com que cor, nada a ver. E por que escolhe? Porque escolhe de forma inconsciente, você não tem consciência. Então, você viu, você nossa, que legal que é saber que as linhas retas passam força, as linhas, né? Lembra que a gente conversou das linhas? Se você tem consciência dessas coisas, você passa a escolher essas linhas que comunicam determinadas coisas que você quer na tua imagem. Então, é isso que a consultora faz com o cliente. Eu vou fazer com que você faça escolhas conscientes. Tá? E isso, não existe um certo e errado para isso. Existe aquilo que funciona para sua dinâmica de vida. Pode não existir certo e errado, mas que existe o cafona, existe. Ah, mas com certeza! Mas que existe o cafona, existe. Olha, mais a gente estava conversando disso, né? Nem se pode mais falar que é cafona, né? Mais uma produção. Não existe certo e errado, mas o cafona existe e você vai ver aqui. O que é cafona? Eu falo que o excesso, né? Esse cafona é uma coisa que as pessoas falam, tá fora do contexto, é um excesso de informação, é muita coisa, é uma sujeira no visual, né? Mas a palavra cafona vem de uma coisa que não se usa mais, uma demodé, né? Se a gente for falar de forma chique, a gente vai falar demodé. Algo que está fora da moda, né? Isso é tido como um cafona. Mas vem cá. No contexto que a gente vive hoje, existe alguma coisa fora de moda? Aí, amor, eu vou discordar de você. Existe. Existe, eu não vou botar um cetim, por exemplo. Mas a diversidade estética permitiu uma coisa mais aberta, né? Então, no seu conceito de elegância, não está funcionando. Porque tem a ver com o seu perfil comportamental. Então, você enxerga aquilo com estranheza, né? Isso tem muito a ver com a tua essência. Então, primeiro de tudo, que a cliente chegar em mim, a gente precisa entender quais são esses perfis comportamentais. Como ela é, para eu conseguir trazer esses elementos para a vida dela. Mas você fala ela, você também... Ele também, né, no contexto. Não, eu tô pensando, mas eu vou fazer isso mesmo. Eu não preciso... Ô, Rô, vem cá fazendo um favor. Vem cá fazendo um favor, Rô. Vem cá, não, pode deixar. Eu só vou usar um outro exemplo, ele não vai abrir a boca, vou dar 2 minutinhos, 30 segundinhos de fama para ele, e da produção. Por exemplo, você atende mulher e você atende homens. Existem, ele está se preparando para vir aqui. A câmera pega no geral aí, que o Rô é grandão. Já ficou bom. Tem figurinhas que lhe assustam? O homem em si é mais difícil para transmitir a imagem? Não é mais difícil. Não tem essa coisa de difícil e fácil. É que, na verdade, para a mulher, nós temos mais elementos para embutir na imagem de uma mulher. No homem, nós já temos menos.
O homem é mais básico. Porque, né, um homem, por exemplo, poucos homens usam maquiagem, né? Hoje em dia tem. No caso do Rô, não usa mesmo, não. Você tá certo. Então, por exemplo, os elementos, vamos falar simplificado, né? Se fosse para trabalhar a imagem dele. O que a gente ia buscar, né? Formato de barba, formato de sobrancelha, o óculos, você não tem noção do formato do óculos, o que ele faz, uma imagem pessoal, o óculos, uma pessoa. Tá errado isso. Pode falar. Tá não, errado. Não. Pra falar a verdade. Fala a verdade, Ana. Mas pra estar errado, eu preciso entender qual que é o contexto dele, para saber se está adequado ou não. Traduz para quem tá em casa. Contexto o quê? O dia a dia dele, o serviço dele? Como ele quer se sentir. Então, por exemplo, se ele falar assim para mim, eu preciso me sentir mais arrojado, mais confortável. Como você se sente melhor? Como você se sente bem? Quanto mais largado, melhor. Provavelmente ele tenha um perfil comportamental que nós chamamos de estável. É a pessoa que ela é mais... Ela gosta de estar na zona de conforto dela, tem até dificuldade com mudança, né? Exatamente. Então, ela busca mais elementos naturais. Então, se você vai comprar uma camiseta, você vai olhar se aquele tecido é gostoso de se vestir ou não, se vai ficar com calor ou com frio, se vai marcar, se não vai marcar. A barriga. Você não vai querer usar nada que te limita os seus movimentos, né? Porque você é uma pessoa que se movimenta para lá, para cá, né? Essa é a dinâmica do seu trabalho. Então, você está vendo como o seu perfil comportamental já busca isso automático, mesmo sem você ter consciência. Então, se ele está vestindo desse jeito, ele está adequado. Muito obrigado. Para o que ele quer. Tá vendo, gente? Aqui nós também. Tá vendo, gente? Aqui nós também temos modelos também, tá? A gente aqui não só. E temos diversidade, né? Isso que é legal. Temos diversidade. É isso que é fantástico. Por isso que eu gosto de trabalhar com pessoas. Cada pessoa que chega no meu escritório é uma diversidade, é um mundo diferente, é um universo diferente. Então, por exemplo, quando eu faço essas análises com a cliente do perfil comportamental, desses traços de rosto, de corpo, eu sempre vou trazer para ela, olha, essas são as suas forças, essas são as suas fraquezas. O que você está focado? Legal saber das fraquezas, Exato, hein, Ana? Porque é o ponto de alerta que a gente precisa estar. Quando você fala fraquezas, vamos lá, vamos trazer de novo aqui para cá um exemplo. É um corte de cabelo que já não está servindo para ela ou para ele. Exato. É aquela barba que não está servindo para ele, que não é adequada. Eu falo que é uma imagem de outra vida. Eu brinco com as minhas clientes quando eu vou fazer o guarda-roupa, eu falo, essa roupa é roupa de outra vida. Ela precisa ir embora. É de uma roupa de uma vida que você tinha e você não tem mais. Mas ela tem que estar disposta a isso. Desapegar, com certeza. Tem que ser, não sou eu que determino, é ela que vai determinar. Mas eu vou trazer a consciência dela. Por que aquela roupa já não é mais para a vida dela? Então, vou trazer tudo. Olha, não veste mais, né, a tua vida no contexto assim, não é mais confortável, não casa mais com o ambiente de trabalho que você está hoje, né, com o corpo que você está, ou as queixas que a pessoa tem do corpo, por exemplo. Preste atenção agora. Mais uma para o nosso corte. Produção, mais uma para o nosso corte. Preste atenção para você que está nos assistindo. Preto emagrece? O preto emagrece. Você já viu aquela frase? Preto emagrece, então coma somente roupas pretas. Coma somente. Não, porque tem essa lenda. É verdade, Ana, que o preto emagrece? Não é que o preto emagrece. Você acabou com o guarda-roupa de muita gente ali agora. Não é o preto. É a cor escura. É cor escura em geral. Preto, marrom? Só que a cor veste a forma, gente. Como assim? Não dá para eu dizer que uma determinada cor emagrece se eu não estudar que forma que tem aquela roupa. Arredondada, da produção totalmente arredondada. Então vamos supor que a pessoa esteja com um vestido preto. Só que esse vestido ele é super largo, estruturado. Ela põe no corpo dela, parece que cabe 3 daquela pessoa dentro daquela modelagem. Gente. Ela emagreceu? Não. Visualmente? Não. Então a cor veste a forma. É um conjunto de coisas que a gente tem que analisar. O tecido associado àquela cor, associado aos detalhes daquela roupa, se causam volume visual ou não. Né? Mas esse conceito do escuro é porque, eu vou te explicar uma coisa científica. Os nossos olhos não gostam de cores escuras. Sério? Eles sempre vão olhar para as cores mais claras. O nosso olhar sempre vai para a cor mais clara. Por isso que ela imediatamente expande.
É como se fosse uma luz, né? Bom, a luz expande. E aí o que faz? O que acontece? O seu olhar vai para as imperfeições ou para os volumes daquele corpo. Com a cor? Com a cor clara. A gente fala, nossa, a cor clara marca mais. De fato, porque se ela marcar mais a silhueta, você vai conseguir ver melhor a forma, né, daquele objeto ou daquela pessoa. E quando você olha para uma cor escura, o teu olho olha e já se dispersa automaticamente. Então você não vê os detalhes do corpo ou da forma daquela pessoa. Entendeu? Mas, de fato, as cores escuras vão ter uma sensação de afinar, e as cores mais claras, a luz, vai ter a sensação de dilatar. Eu ia fazer uma pergunta, mas então talvez não. Mas não é só pro preto, você tá entendendo? É qualquer cor escura. Eu ia perguntar, mas acho que você já me respondeu. Que eu ia falar assim, eu posso então usar, nesse caso, eu poderia estar usando uma cor clara para dar uma disfarçada. A cor clara disfarça, por exemplo? A cor clara, tem alguma cor? A cor clara expande, né? Tem alguma cor que disfarça, por exemplo, não vou nem falar de barriga não, porque é homem e mulher, mas disfarça, Ana, a minha idade. Tem alguma cor, a roupa, se eu, por exemplo, usar um vermelho, parece que dá um troço aqui na minha cara aqui, que parece que eu não aparento ter aquela idade que eu tenho. Lembra quando a gente falou sobre coloração pessoal? Tem cores que é assim, porque a cor, ela não é um objeto, ela é luz, né? Então, o que acontece? Vamos supor que você coloca esse vermelho perto do teu rosto. O que acontece? Esse vermelho perto do teu rosto, ele absorve a luz e rebate no teu rosto. Essa luz. Então, se ele rebate mais luz, o que vai acontecer com o seu rosto? Vai mais chamar atenção. Vai, dependendo da cor, lembra que a gente falou assim, dependendo da característica da cor, a depender do seu subtom de pele, vai ter uma reação. Tem um subtom de pele. Então vai ter uma reação. Ou aquela cor vai escurecer, então o tom da tua pele vai mostrar mais as manchinhas, ou vai marcar mais as olheiras. Então, tem sim esse fator fisiológico da cor, que a cor pode realçar a tua pele ou desvalorizar a tua pele. Caramba! Então, a pele do rosto, tá? Sim, já do rosto. Porque é onde reflete luz. Então, tem sim esse efeito que a cor pode causar de envelhecer ou de rejuvenescer. Ana, mas que coisa tem, sim. A depender do seu subtom de pele. Então, por exemplo, se você tem, resumidamente, né? Porque é um estudo bem complexo. Mas ajuda nós, tá lá em casa. Se você tem uma pele, vamos supor que você tem... Me usa como exemplo, o pessoal tá me vendo. Consegue? Eu imagino que você tem um subtom de pele mais quente, mais amarelada, tá? Então, o que é uma pele quente? É uma pele que ela é mais amarelada. Geralmente, essa pessoa, quando ela toma sol, ela fica mais rápido bronzeada, ela fica dourada, sabe? Então, geralmente, essa pessoa tem essa pele quente, ela tem mais melanina, né? Na pele dela. Então, ela vai ficar bem com cores quentes também. Produção, aquela assim, ó, produção. Aqui, ó. Como que é? Repete. Anota. Como que é? Então, essa pessoa vai ficar bem com esses tons quentes, que são essas cores que tem mais amarelo no pigmento. Os laranjas, os tons terrosos, entendeu? Tem pessoas que têm a pele fria, que é aquela pele que ela é mais rosada, ou até mais azulada, ou aquela pessoa, sabe aquela pessoa que fala, nossa, é tão branca que parece as veias. Ela é tão branca que parece as veias azuladas. A gente fala, a fulana tem sangue azul, né? A gente não fala assim? Olha. Esse termo vem daí, você sabe, né? Não sabia. Esse sangue azul vem dos reis, porque eles não tomavam sol, então essas veias azuladas apareciam. Então fala, fulana tem sangue azul, da realeza. Aprendemos em produção. Então essa pele... ela tem uma classificação de pele fria. É a pele mais difícil de se bronzear, né? Então, ela vai ficar vermelha se ela tomar muito sol. Então, essa pessoa vai se harmonizar com cores também frias, que são cores que têm mais azul na sua composição. Cores azuladas. Ela já não vai ficar bem com os tons terrosos. Vai apagar a pele dela, vai apagar o viço dela, né? Então, harmonia é repetição. Então, a gente repete o que a gente já tem em nós. Então, a respeito das cores,
nós temos esse estudo, que é o estudo do método sazonal expandido, né, da coloração pessoal, sim, que a gente faz esse teste com os tecidos numa luz apropriada, que a luz é muito importante para ver esses efeitos. Né? Então, a gente faz o teste sobre uma luz própria, a pessoa precisa estar sem maquiagem. Se ela tiver, por exemplo, com tintura no coloração no cabelo, eu tenho que isolar para a gente ver se aquela cor realmente tá certo ou não. Isso tudo você faz? Isso tudo eu faço, é um teste de coloração. Então, a gente vê quais os conjuntos de cores que se amenizam, se harmonizam melhor com a pele dessa determinada pessoa. E fala muito também da personalidade dela, tá? As cores que ela escolhe também fala muito sobre ela. Vixe, Maria. Nossa. Subconsciente. A pessoa escolhe sem pensar, mas geralmente é. Então, por exemplo, as cores mais quentes, mais vibrantes, geralmente essas pessoas também são mais vibrantes, mais expansivas, mais alegres, mais abertas. Mas dá nome aos bois. Quando você fala cor mais quente, mais vibrante, o que é um vermelho? Cor quente é quando eu pego um verde, por exemplo, e eu vou misturando amarelo nele. Eu deixo aquele verde bem amarelado, sabe? A cor fria, eu pego o verde e vou colocando azul nela, ela fica aquele verde, sabe aquele verde menta? A base? Você fala o verde a base. O verde menta, é um verde frio, entendeu? Entendi, agora entendi. Então, por exemplo, um vermelho, aquele vermelho mais queimado que a gente fala, né, vulgarmente falando, o vermelho mais queimado, mais pro rosa, é um vermelho frio. Era que a produção tá aqui usando, eu tô vendo isso aqui. O vermelho mais tomate, que ele vai indo pro laranjado, ele já é um vermelho mais quente, entendeu? Gente. Cor, o que é uma cor intensa? É aquela cor que ela não sofreu mistura. Então, ela é intensa, ela é brilhante. Sabe aquela cor forte? Né? A cor suave, o que é uma cor suave? É a cor que eu fui acrescentando cinza nela. Ela foi perdendo a força, ela foi ficando suave, vai ficando opaca. Ana, então toda a roupa, aí o pessoal, vou deixar o pessoal lá em casa assim, meio curioso, assim, dá uma olhada aí no teu guarda-roupa. Eu não comprei. E vê esse conjunto de cores, porque geralmente é uma repetição. Então, isso que eu ia falar pra você. Então, pegando o que você tá falando, se eu entendi, a gente não compra cores que a gente não gosta, a gente vai estar sempre naquelas... Vai ter a ver com o seu estilo, tem a ver com o seu estilo. Tem. Inclusive, eu tenho eu sempre falo para os clientes que existe uma cartela de cores fisiológica, que fica bem na pessoa, no subtom de pele dela, mas pode ter uma outra cartela que ela gosta muito, que eu falo que é a cartela de afinidade. Por quê? Por causa da soma dos perfis comportamentais, porque ninguém é uma coisa só. Entendeu? A gente sempre é uma mistura de perfis comportamentais, né? Então, geralmente, se ela fala assim, mas essa cor não fica bem em mim, mas eu amo, é porque aquele conjunto de cores tem a ver com um dos perfis comportamentais dela. É incrível, assim. Tudo casa, sabe? Tudo que você escolhe tem a ver com a tua personalidade. Por isso que as pessoas falam assim, eu não tenho estilo. Não existe isso. Porque estilo é escolha. Você escolhe. Se a pessoa que fala isso está assistindo a gente agora... Ela só não tem consciência do seu estilo. É só abrir o guarda-roupa dela que ela já sabe o estilo dela. Exatamente. E o modelo também conta muito? Se eu gosto mais de coisa mais alongada, mais curta. Tem tudo a ver. A modelagem, a cor, é todo um conjunto. Estilo. Todo mundo tem estilo. Porque se você se identifica com... Alguns têm consciência e colocam isso externamente, se comunicam através disso. Outros não. Outros não têm consciência e acaba sabotando os seus propósitos. Não, o ideal seria se nós tivéssemos acessos a profissionais como você, porque assim, a gente só usaria a informação, né, Rô? É um autoconhecimento. Não, porque a gente só usaria para favorecer e não para nos favorecer e não para sabotar. E para sentir essas sensações também. Né? Então, porque não é todo momento que eu quero ser forte, passar a imagem de fortaleza. Imagina. Tem momentos que eu quero mais ser mais suave. Então, eu vou trazer esses elementos para minha imagem também. Então, aquele negócio que você lê em revistas, 10 peças que você tem que ter no teu guarda-roupa, esquece, rasga esse manual. Gente, não existe olha isso. Olha que atrevida e abusada. Olha ela fazendo a Anitta aqui, gente. Não existe isso. Existe aquilo que comunica o que você quer. Né? Então, são escolhas conscientes. Né? Quando eu me conheço, eu conheço como eu quero me sentir, né? Eu conheço o que me faz bem, o que não me faz bem, eu imediatamente acabo colocando isso no meu estilo.
E isso vira uma ferramenta de comunicação. Não é só mais uma roupa que eu vou comprar lá, gastar o dinheiro que eu não tenho. Exato. Né? É algo que tem um propósito. Então, é muito bacana. Eu gosto de participar desses programas para desmistificar esse negócio de que imagem não importa, porque as pessoas ligam à futilidade. Depende de como você está lidando com isso. Então, não é futilidade, faz parte de você e isso te ajuda a potencializar. Até a tua mente vai ajudar. Tem um estudo que chama cognição indumentária, que são estudos que já fizeram com várias pessoas. Então, por exemplo, pegavam um determinado grupo e davam para essas pessoas um jaleco médico para ela. Ela colocava esse jaleco e fazia determinada ação, né, determinado trabalho. Depois, eles estudavam aquelas pessoas que estavam com aquele jaleco médico e as que não estavam, que fizeram a mesma atividade, sim. As que estavam com o jaleco estavam mais concentradas, fizeram as atividades mais centradas e as que não estavam, não. Fizeram um outro tipo de vestimenta, pegaram um jaleco, por exemplo, de um artista plástico e davam para um grupo e outro grupo não. Dava determinadas situação para eles fazerem, atividade para eles fazerem. Um grupo teve mais criatividade, o outro não. Nossa. Então, a depender do que você coloca, você faz você se sentir daquela maneira. Então... Por isso que quando você coloca um terno, você se sente poderoso. Não é o terno em si, é as linhas que tem no terno. São linhas retas, tecido estruturado e o arquétipo que está na tua mente, que está ligado àquele terno. Se eu ligo que o terno vai me trazer... De credibilidade, se você se sente com credibilidade, você não consegue potencializar até a tua atividade? Exato. Mas não é para todo mundo, porque não é todo mundo que tem que sentir essa força. Tem pessoas que precisam do contrário. Eles precisam se sentir leves, né? Eles precisam... Pra serem eles. E serem acessíveis. Por exemplo, dependendo da profissão do meu cliente, eu tenho que dizer para ele, determinadas roupas, determinadas cores, determinados acessórios, vai fazer com que você se torne acessível. E outros, as pessoas não vão chegar perto de você. Então, dependendo da profissão, aquilo vai ser negativo, aquele tipo de roupa para ela. Ana, tem que ter realmente um estudo, né? Não, eu tô falando roupa, mas você sabe que tá adequado em sim, tudo, né? Corte de cabelo, barba, formato de barba. Rosto, exatamente. Então, todas as intervenções que a gente faz na nossa imagem tem que ser muito bem pensada. Porque talvez se transforme em outra pessoa que não faz parte do seu dia a dia. Não vai se sustentar. Da sua dinâmica do dia a dia. Você vai estar passando uma imagem de pessoa que você não é. Bom, temos que ir embora. Você viu como muito assunto, né? Não, você viu? E para quem estava, de repente, preocupado com o tempo, né? Talvez que não fosse dar. Olha só, ainda se a gente for olhar para trás, ficou muita coisa para trás ainda. O que é ótimo, né? Pelo menos assim, numa próxima oportunidade. A gente tem bastante assunto para conversar. Amor, eu tenho que te agradecer pelo carinho, por esse bate-papo aqui com a gente, porque o objetivo nosso é sentar e conversar. E numa conversa como essa, sempre a gente passa, né? A gente aprende, né? A gente sempre passa para a olhar para a gente mesmo, né? E olhar com carinho para a gente, para as coisas que a gente está fazendo, né? Se a gente está se cuidando, se a gente tem realmente um autocuidado com a gente mesmo, né? Às vezes a gente está tão preocupado com os outros e não se preocupa conosco, né? Igual eu falei lá no programa, para a gente emanar, a gente precisa sentir primeiro, né? E para a gente se sentir bem, a gente precisa se cuidar, né? E a imagem precisa ser cuidada, né? Um beijo para você. Outro. Gosto muito de estar aqui. Olha, bate-papo delicioso, agradável. Aprendi bastante, viu? Vou aprender muito mais. Um beijo para vocês. Até a próxima.